Qual o risco necessário para a concessão das medidas protetivas? Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco, sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje abordo qual é o risco necessário para que o juiz conceda as medidas protetivas para a vítima. A questão que eu coloco nesse vídeo é algo que já vem sendo trabalhado por alguns autores e muitas pessoas me perguntam, afinal de contas, qual que é o risco que eu preciso ter para conseguir a medida protetiva. Então a vítima ela pede medidas protetivas porque ela quer, porque ela bem entende. Existe uma filtragem por parte do juiz com relação a esse pedido de protetivas. Como é feito isso? Como deveria ser feito? Então a nossa preocupação é que, muito embora a palavra da vítima tenha sido alçada a um patamar relevante, a ponto de por si só ser suficiente para a concessão das medidas protetivas, temos aí o protocolo sob perspectiva de gênero, a própria Lei 14.550 de 2023 trouxe a reafirmação da palavra da vítima. É óbvio que no ambiente doméstico a violência ela acontece entre quatro paredes, ela acontece de forma oculta, é difícil de provar. Porém, por outro lado, nós não podemos simplesmente se apegar nesse argumento e conceder medidas protetivas com base na palavra da vítima, simplesmente por achar que todos os casos acontecem na clandestinidade, dentro de quatro paredes, uma vez que a relação doméstica e familiar é uma relação altamente complexa. Em muitas situações é possível sim exigir uma prova mínima, um elemento mínimo que seja, para reforçar e endossar a palavra da vítima. O que eu percebo é que criou-se um mantra sobre o qual todas as medidas protetivas são concedidas com base acriticamente na palavra da mulher que se diz vítima, sem o devido cuidado em se obter uma prova. Às vezes a palavra da vítima ela diz que a violência, a suposta violência aconteceu fora do ambiente doméstico, ou seja, fora de quatro paredes, onde a prova é muito mais fácil, e só pelo fato de ser uma violência doméstica, dispensa-se a necessidade probatória mínima, dispensa-se que a vítima apresente um elemento novo. Então isso chama a atenção desse ponto. De fato, sabemos que a violência doméstica acontece geralmente em casa, sim, mas não podemos nos apegar a esse ponto. Então, na nossa avaliação, é necessário ter cuidado nessa interpretação inicial. Nem todos os casos a palavra da vítima pode por si só limitar direitos, porque aqui nós estamos falando de limitação de direitos. Limitação de direitos fundamentais ainda por cima, quando você impõe ao homem a sua retirada compulsória do lar comum, você proíbe o homem de portar arma de fogo legalmente permitida, né? Onde, por exemplo, ele é CAC, ou ele é agente de segurança pública. Imagine uma situação, a vítima alega simplesmente que foi injuriada pelo seu companheiro numa briga trivial, vamos supor, e ela pede medidas protetivas invasivas de afastamento do lar, de restrição de arma de fogo. Veja que nós temos que entender aqui que o juízo de proporcionalidade nas medidas protetivas, esse juízo ele demanda tanto uma análise para a concessão dessas protetivas, como uma análise para as restrições. Então, muitas situações, a vítima solicita medidas protetivas, então cumpre ao magistrado avaliar se aquele relato ele é verossímil. O risco que a vítima sente, ele não é por si só autorizador da concessão das protetivas. O que a vítima pensa pode não ser suficiente para obter essa proteção. Então é necessário que o relato da vítima seja verossímil, seja um relato que a exponha ao risco concreto de lesão. Não é qualquer relato que pode autorizar
a concessão das medidas protetivas. As medidas protetivas não estão numa gôndola de supermercado para que a mulher que se sente vítima possa solicitar. É necessário que a vítima esteja, melhor dizendo, em uma situação concreta de risco. E esse concreto não é aquilo que a vítima pensa que está sendo vítima, né? Está em risco. É necessário que a análise seja jurídica, é um risco jurídico. Então é o juiz que vai analisar se aquele relato é passível de uma proteção. Porque toda proteção para uma mulher no ambiente da Lei Maria da Penha gera uma restrição colateral para o homem que suporta essa medida. E esses direitos dos homens restringidos são direitos fundamentais. Então, para restringir um direito fundamental, que é muito importante, é tão importante quanto o direito da vítima à sua tranquilidade, é que esse relato da vítima tenha embasamento, tenha um mínimo de substância. E havendo substância, a ponto de o juiz outorgar proteção para aquele relato, adotar credibilidade inicial para aquele relato, agora nós temos que fazer um juízo de ponderação também com relação às restrições. Não é qualquer relato que impõe todo e qualquer tipo de restrição. Uma vítima que diz que foi injuriada, foi xingada pelo seu companheiro, não pode obter, por exemplo, uma restrição, uma medida protetiva que vai do afastamento desse homem do lar à restrição do porte de arma dele. Imagina só. Então nós temos que ter o cuidado de conferir a proteção de acordo com a lesão ao bem jurídico que foi violado. Uma lesão de um xingamento, por exemplo, não pode autorizar uma restrição drástica. É como matar uma mosca com um tiro de canhão. É desproporcional. Então, nesse momento, o juiz deve sim tomar cuidado para aplicar a restrição na dose certa, sem perder a mão, com base na proporcionalidade, perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. E lembrem-se, respeite as mulheres.